vamos falar um pouquinho sobre agilidade? A gente sabe que você quer ser mais ágil, que a sua equipe quer ser mais ágil, que a sua empresa quer ser mais ágil. Mas agilidade pode ser visto por diferentes perspectivas ou diferentes pontos de vista. Eu vou apresentar aqui 3 pontos de vista e os 3 são discutidos em 2 livros diferentes, o que é bem interessante. Um desses livros é Extensão Ágil do Guia Babok. O Guia Babok é esse livrão aqui de 500 páginas que explica o que é e como é que a gente faz análise de negócio. E ele tem um grande capítulo aqui com 50 técnicas para você praticar análise de negócio. Bom, o RBA achou que só isso não era suficiente e criou uma extensão ágil ao Guia Babok, que é esse outro livro aqui do qual eu estou falando hoje. Ele traz algumas outras técnicas que se usam dentro de um contexto ágil e algumas perspectivas, que é o que eu vou comentar aqui hoje. Eu quero aproveitar a oportunidade e correlacionar isso com um livro de um outro autor, um cara chamado Klaus Leopold, que fala de Repensando o Ágil. E ele também trata sobre 3 perspectivas que, curiosamente, são muito parecidas com as perspectivas propostas pelo IIBA. Vamos dar uma olhada? Deixa eu começar conceituando a agilidade. A agilidade é a habilidade para perceber mudanças e responder rapidamente para obter melhores resultados. Se você é como eu, fã do basquetebol, você já deve ter visto esse cara aí, tal de James Harden. Meu, o cara é louco, o cara é muito rápido. Você acha que o cara vai bater para dentro? Ele chuta. Você acha que ele vai chutar? Ele bate para dentro. Ser marcador desse cara é o tempo todo ficar tentando ver para onde ele vai e com agilidade movimentar-se antes ou pelo menos junto com ele. Normalmente os caras não conseguem porque ele é mais ágil. Mas isso é no contexto do esporte. Falando no contexto das empresas, aí a gente tem uma situação um pouco diferente. As empresas têm se organizado utilizando frameworks, utilizando técnicas, métodos para criar times de alto desempenho ágeis. A questão que o Klaus levanta no livro Repensando Ágil é que não adianta você ter times ágeis e achar que o seu negócio é ágil. Ele considera que essas duas coisas são conceitos um pouco diferentes. E ele tem falado sobre isso há algum certo tempo. Ele utiliza uma analogia que ele chama de flight levels, ou níveis de voo. Pensa que você está num avião, sobrevoando assim, bem baixinho, onde você consegue ver as pessoas ali no chão. Esse ele chama de nível 1. É o nível onde o foco está no time de desenvolvimento de produtos e serviços. Esse é o foco do time. Mas se o seu avião está num nível um pouco mais alto, você não vai ver quase as pessoas. O que você vai conseguir ver mais ou menos é o prédio ou os prédios. Tá? Esse é o que ele chama de nível 2. Foco na coordenação entre times diferentes e interfaces. Percebe que isso é muito diferente de falar que o meu time tem alto desempenho. A coordenação entre vários times precisa ter alto desempenho. O terceiro nível está lá em cima. Pense que o seu avião, talvez você já tenha um avião, ele é quase ali um satélite. De lá de cima, quando você olha, talvez você não veja nem as pessoas e nem os prédios. Você vê assim as grandes cidades, as regiões, os continentes. Esse é o nível onde eu estou olhando para o direcionamento estratégico do negócio. Para onde que o negócio quer ir, quais são os nossos produtos, serviços, bem macro. Seguindo essa analogia, portanto, dos 3 níveis, se eu estiver no nível 1, o que eu estou fazendo é monitorando o voo do meu avião ou da minha equipe, tá? Foco em otimizar o trabalho local, fazer com que o time trabalhe da forma certa e no ritmo certo. Colocar ali no time uma cadência com técnicas, com maneiras que garantam o melhor desempenho da equipe. Mas não adianta nada você ter uma equipe bombando dependendo de outras equipes que estão paradas. Ou pior, estão até bombando também, mas em outra direção que não é a sua. Muitas vezes, uma equipe ágil, por mais dedicada que ela seja e comprometida com as técnicas, não consegue resultado justamente por essas dependências de outras equipes. O que se tenta fazer são as tais das equipes multidisciplinares para reduzir ao máximo a dependência. Isso é uma coisa legal. Mas você nunca vai conseguir eliminar todas as dependências dentro de uma cadeia de produção. Então, o nível 2 está justamente com esse foco em otimizar a cadeia de valor como um todo, de ponta a ponta. Quem está monitorando ali esse aviãozinho que está no nível 2, está com foco de fazer com que o time certo trabalhe na coisa certa e no momento certo.
otimização da cadeia. Isso vai garantir que o trabalho não fique empacado em algum lugar, mas flua dentro da organização de uma maneira coordenada. Agora, esse nível 2 sozinho não é capaz de garantir que a empresa está indo para o lugar certo. E é aí que vem o nível 3. O nível de otimizar resultado não da equipe, nem de uma cadeia, resultado de negócio, da empresa ou da organização como um todo. Quem está atuando nesse nível está olhando ali para o dinheirinho que a gente tem, onde é que a gente vai gastar, para buscar fazer com que a empresa invista nos projetos e produtos certos. É esse que é o papel da estratégia, indicar a direção e garantir que todo mundo está indo na direção certa. O Klaus Leopold, no livro dele, ele não recomenda que você use tal técnica em tal nível ou que você siga um método específico. Pelo contrário, ele fala que o método que vai funcionar é o método que funciona. Ou seja, agilidade tem a ver com você experimentar, ver o que deu certo e ir ajustando. O que ele traz nesses níveis de voo é uma mentalidade ou uma maneira de pensar de que não adianta ficar só tratando de agilidade num dos níveis. Você precisa tratar eles no todo. A agilidade de negócio tem muito mais a ver com a visão mais macro do que com a visão micro. Agora vamos falar um pouquinho lá daquele livro do IIBA que eu falei, A Extensão Ágil para o Guia Babok. É até curioso que um livro não cita o outro, porque são muito parecidos os conceitos que os dois livros apresentam. Em vez de níveis de voo, o que o Babok tem, ele chama de horizontes do planejamento ágil. Se você tem que se planejar para uma viagem, vamos olhar isso por 3 horizontes. O primeiro horizonte, o IIBA chama de horizonte da entrega. No horizonte da entrega, a gente tem que responder o que a equipe do projeto vai fazer. O pessoal está ali mesmo gerando as entregas desse projeto. Temos o suficiente para entregar? Será que falta alguma informação, algum recurso? Pensando no ponto dos analistas de negócio, os requisitos estão claramente definidos para que a equipe possa entregar uma solução? Quando eu subo um pouco o horizonte, eu vou falar do horizonte da iniciativa. As questões aqui são quais os resultados que a iniciativa deve gerar, o que o produto deve fazer. O IIBA trata no horizonte da iniciativa num foco um pouco maior do que o da entrega. Se eu pensar que a entrega é uma sprint, a iniciativa talvez sejam várias sprints, seja meu projeto como um todo, ou as releases, um foco um pouco maior. Uma iniciativa, inclusive, pode envolver vários grupos ou várias equipes e não somente uma equipe que está focada em uma entrega. E o nível mais alto dos horizontes, quando você olha bem de longe, você tem o sol lá no fundo, é o que a gente chama de horizonte da estratégia. Para onde vai a nossa empresa? Aonde investir os nossos recursos? Veja que os horizontes que eu estou apresentando aqui são muito parecidos com os níveis de voo que eu apresentei anteriormente. Essas ideias se casam muito e você pode completar o seu aprendizado olhando essas duas fontes de referência. Assim como lá no Repensando Ágil, o IIBA também entende que lá no nível da entrega você tem um ciclo de aprendizado que ele chama ali de feedback, aprenda e decida, e depois que você decida você cria um novo feedback, ou seja, a sua equipe que está rodando ali, ou está apresentando entregas, precisa de ciclos rápidos de aprendizado. E esses ciclos têm que acontecer num prazo muito curto, provavelmente semanal ou em alguns casos diário, com as stand-up meetings e aquelas reuniões que todo dia você está tentando coletar feedback para saber o que é que eu posso melhorar na minha forma de trabalho. A mesma coisa que acontece no horizonte da entrega acontece também no horizonte da iniciativa. Você tem ali os seus ciclos de feedback, aprende, decide, melhora e você colhe inclusive das melhorias que vem lá do ciclo da entrega, tá? Só que no ciclo da iniciativa o prazo é um pouco maior, vamos dizer um médio prazo, alguma coisa entre um trimestral ou mensal. Isso vai depender muito da empresa onde você trabalha. Isso vai acontecer igualzinho para o horizonte da estratégia, com ciclos de aprendizado, mas de mais longo prazo. Alguma coisa anual em algumas empresas, semestral. A recomendação é que você consiga fazer o mais estreito possível para aprender mais rápido, mas vai depender muito da necessidade e da situação do seu negócio. Para cada um desses horizontes tem um conjunto de ferramentas que são indicadas e como você pode utilizar naquele horizonte. E para cada uma das tarefas que está descrita aqui no Guia Babok,
A extensão ágil diz como é que essa tarefa deve se comportar dentro daquele horizonte especificamente. Ainda não é uma metodologia nem uma maneira prescritiva do que fazer. São recomendações que podem ajudar você que está fazendo a análise de negócio dentro de um contexto ágil. Lembra que a gente falou que a agilidade é aquela habilidade de perceber a mudança e responder rapidamente? Para o seu negócio, você tem que pensar que o seu negócio é um sistema que envolve várias áreas, vários departamentos, várias pessoas, produtos, gente, prédios, dinheiro, sistemas. Não adianta promover a agilidade só em uma partezinha do seu negócio. Você tem que promover a agilidade no negócio como um todo.